Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes, da Rede de Educação do Paulista, e agora estarei aqui para ministrar mais uma aula de Ciências da Natureza, para a EJA, Educação de Jovens e Adultos, precisamente fase 1 e fase 2. Na aula de hoje, contamos com a participação especial da nossa intérprete, Mari. Muito bem, professor. Qual é o tema da nossa aula para hoje? O tema da nossa aula consiste em Sistema Digestório, parte 1. Esta aula consiste na aula de número 17. Muito bem, professor. Dentro desse tema geral, o que nós iremos estudar detalhadamente? Dentro desse tema geral, nós iremos discutir um pouco sobre alguns temas básicos, alguns conceitos básicos. Inicialmente, nós iremos fazer uma contextualização. Em seguida, estarei socializando com vocês algumas informações sobre o processo de alimentação. Falar um pouco sobre o que vem a ser alimentos, o que vem a ser nutrientes, qual a função ou quais as funções desempenhadas por esses nutrientes. Em seguida, irei estar socializando, como eu falei logo no início, alguns conceitos básicos. Em seguida, falar um pouco sobre o sistema digestório e, por fim, um breve desafio. Muito bem, então pega o seu caderno, a sua caneta para fazer as anotações importantes e necessárias. De antemão, dentro da contextualização, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vocês sabem me dizer qual é a menor parte de um ser vivo? Lembrando que um ser vivo, ele apresenta características específicas. Para ser um ser vivo, ele deve apresentar algumas características exclusivas. Nós já vimos em aulas anteriores que para ser um ser vivo ele precisa ter organização celular, ou seja, precisa ser formado por células. Nós sabemos que o único ser vivo que não tem célula são os vírus. Então, a primeira característica para ser um ser vivo, organização celular, ter o corpo formado por células. Dentre outras características, destaque-se aí o metabolismo. Professor, o que é o metabolismo? São todas as atividades químicas que acontecem no interior dos seres vivos. Quando eu falo ser vivo, eu me refiro aos animais, aos vegetais e aos micro-organismos. Ok? É importante destacar, respondendo à pergunta inicial, qual é a menor parte de um ser vivo? É importante destacar que a menor parte de um ser vivo chama-se átomo. Os átomos, eles se juntam e formam moléculas. As moléculas se juntam e formam células. As células, por sua vez, se juntam e formam os tecidos. O conjunto dos tecidos irão formar os órgãos. O conjunto dos órgãos forma aí os sistemas ou aparelhos. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre o sistema ou aparelho digestório, que nada mais é do que um conjunto de órgãos. Ô professor, quais são os órgãos que formam o sistema digestório? Eu vou falar, é só ter um pouquinho de calma que a gente vai chegar a essa parte, tá certo? Muito bem, professor. Professor, por que estudar o sistema digestório? Nós precisamos estudar o sistema digestório para que nós possamos compreender da melhor forma possível o funcionamento do mesmo. Existem vários sistemas nos seres vivos. Um deles é o sistema digestório, mas nós iremos estudar nas aulas futuras sistema nervoso, sistema endócrino, sistema excretor, sistema locomotor. Dentre todos os sistemas que formam os seres vivos, o sistema digestório é um dos mais importantes. Por isso, vamos iniciar nossa aula falando sobre o sistema digestório. Então, respondendo essa pergunta, por que estudar o sistema digestório? Para que nós possamos compreendê-lo da melhor forma possível. Muito bem, professor. Quais são os objetivos, professor, desta aula? Quais são os objetivos do aprendizado? Então, espera-se, caríssimo aluno, que após assistir a esta aula, espera-se que você seja capaz de definir o que são alimentos, definir nutrientes, digestão, absorção, metabolismo e trazer a definição de sistema digestório. Além disso, caríssimo aluno, espera-se que você, após assistir a esta aula, espera-se que você seja capaz de citar os principais órgãos que formam o sistema digestório.
Muito bem, professor. Então vamos iniciar a nossa aula agora falando sobre alimentos. Você já parou para pensar o que vem a ser alimento? O que vem a ser alimento? Eu costumo dizer que alimento é toda substância de natureza química, né, que pode ser natural ou artificial. Professor, como assim alimento? É toda substância natural ou artificial. Natural, quando encontrado naturalmente. Artificial, quando produzido pelo homem. Exemplo, alimento natural, o leite. Alimento artificial, o queijo. E assim por diante. Então, alimento é todo produto ou subproduto. Luciano, produto. Digamos aí a banana. Subproduto, doce de banana. Natural ou artificial? Professor, devagarzinho, professor, por gentileza. Repita para nós o que vem a ser alimento. Repito. Alimento é todo produto ou subproduto, natural ou artificial, que possua um ou mais nutrientes que poderá fazer parte da nossa dieta. Então, para ser alimento, tem que ter um ou mais nutrientes, independente se é natural, se é artificial, se é um produto ou um subproduto. Apresentando um ou mais nutrientes, consiste em alimento. Ô professor, para que nós nos alimentamos? Eu posso sair falando aí que é para matar a fome? Não. Nós nos alimentamos para fornecer nutrientes para as nossas células. Nós somos seres vivos, somos formados por célula. A célula, eu já adianto para vocês, é a unidade básica de todos os seres vivos, exceto dos vírus. A célula é como se fosse uma fábrica. E para ela funcionar, para que as nossas células produzam aí, por exemplo, proteínas, precisa de combustível, precisa de alimentos, porque os alimentos irão fornecer a energia que a nossa célula precisa e os nutrientes que ela necessita. Então, mais uma vez, eu falo para vocês que nós precisamos nos alimentar para nutrir as nossas células, para nutrir o nosso corpo. Professor, muito bem, professor. E o que vem a ser nutrientes? Via de regra, nutrientes são substâncias químicas de natureza inorgânica ou de natureza orgânica. Eita, professor, eu estou ficando nervosa. Professor, eu estou ficando nervoso. Como assim? Nutrientes são substâncias de natureza inorgânica e de natureza orgânica. Quando eu falo natureza inorgânica, são aqueles nutrientes que têm origem no reino mineral. Por exemplo, os sais minerais. Quando eu falo nutrientes de natureza orgânica, são aqueles nutrientes que têm origem nos organismos vivos. Nós vamos ver mais adiante, eu posso já citar para vocês, as proteínas, as vitaminas, os carboidratos e os lipídios. Esses são os nutrientes orgânicos, têm origem no organismo dos seres vivos. Os nutrientes inorgânicos têm origem no reino mineral. Exemplo, os sais minerais, cálcio, fósforo, ferro, dentre outros. Muito bem, professor. Então, vai repetindo aí para a gente memorizar. Então, alimento é todo produto ou subproduto, natural ou artificial, que possua um ou mais nutrientes que possa fazer parte da nossa dieta. Nutrientes são substâncias químicas, inorgânica ou orgânica. Então, nós nos alimentamos para nutrir a nossa célula, para nutrir o nosso organismo. Muito bem, professor. Os alimentos, é importante destacar que eles fornecem, além de nutrientes, os alimentos fornecem também energia. Tanto é que, quando nós passamos da hora da nossa alimentação, nós começamos a apresentar alguns sintomas, como, por exemplo, a vista começa a escurecer, a gente vai sentindo uma certa fraqueza, porque o nosso corpo passa a necessitar de energia e de nutrientes para nos manter vivos e ativos. E quando nós nos alimentamos, a gente chega a sentir uma sensação de alívio. A gente tem as nossas forças renovadas, as nossas energias renovadas. Porque o alimento, ele fornece energia e nutriente. Muito bem, professor. Fala para nós um pouquinho sobre os nutrientes inorgânicos. Falo sim.
Os nutrientes inorgânicos são os sais minerais. Os sais minerais são nutrientes que nós iremos ver mais adiante, que eles não sofrem um processo chamado de digestão, que é uma quebra. Eles são absorvidos diretamente pelo corpo. Os sais minerais, eles podem ser classificados de acordo com a sua necessidade. Como assim, professor? Os sais minerais que o nosso corpo necessita em grande quantidade, eles são chamados de macrominerais. O que são macrominerais? Macro quer dizer grande. São aqueles nutrientes, são aqueles minerais que o nosso corpo necessita, olha, em maior quantidade. Professor, o senhor pode citar para nós? Posso. O cálcio, o fósforo, o ferro, dentre outros. Professor, por que nós precisamos de cálcio em grande quantidade? Porque o cálcio, ele atua na formação dos nossos ossos. O cálcio também atua na transmissão dos nossos impulsos nervosos. O cálcio, ele é importante também na coagulação sanguínea. Então, é um dos nutrientes que o nosso corpo precisa em grande quantidade. Ô, Luciano, e o fósforo? Por que o nosso corpo precisa em grande quantidade? O fósforo, ele desempenha basicamente as mesmas funções do cálcio. Porém, um é especial. O fósforo, ele atua na formação da nossa maior molécula orgânica. O fósforo atua na formação do nosso DNA. Nós vamos ver nas aulas futuras. Luciano, e o ferro? O ferro, ele atua aí na constituição do nosso sangue, né? Ele forma aí o nosso sangue, né? Evita aí anemia. Nós vamos também estudar com maior detalhe e clareza nas aulas futuras. Mas quando fala sais minerais, são substâncias inorgânicas, são nutrientes inorgânicos, de vital importância para todos os seres vivos. Luciano, onde eu posso encontrar sais minerais? Em quais tipos de alimentos? De uma forma geral, no leite e seus derivados, nas hortaliças. Só lembrando, pessoal, quando eu falo leite, é o leite verdadeiro. Professor, como assim? Existe leite falso? Às vezes nós utilizamos a nomenclatura leite de coco. O leite de coco não é leite. Professor, não. Ali é um líquido, né, que tem aquela coloração esbranquiçada, mas não é considerado leite. Para ser considerado leite, preste atenção no conceito. O que é o leite? Leite é um produto de coloração esbranquiçada oriundo da secreção de glândulas mamárias de animais fêmeas. Resumindo, só é leite o que sai das glândulas mamárias de animais fêmeas. Tá certo? Então, isso é leite. Muito bem. Professor, quanto aos nutrientes orgânicos, quais o senhor pode citar para nós? Vou começar a falar das proteínas. Professor, o que são as proteínas? As proteínas, diferentemente dos sais minerais, elas precisam sofrer o processo de digestão. Elas precisam ser quebradas em moléculas menores, que nós chamamos de aminoácidos, para poder ser absorvida pelo corpo. Então, por exemplo, você vai participar de um churrasco, vai comer lá uma calabresa, por exemplo. Você vai dizer, já estou absorvendo aqui proteína. Não. As proteínas presentes na carne, por exemplo, ela vai sofrer quebras. Aquelas macromoléculas grandes, elas serão quebradas em moléculas menores, chamadas de aminoácidos, para o seu corpo, para o meu corpo, para o nosso corpo poder absorver. Via de regra, as proteínas são macromoléculas, moléculas grandes, formadas por micromoléculas, formadas por moléculas pequenas chamadas de aminoácidos. As proteínas são importantes, professor? Sim ou sim? Sim. Por que, professor, as proteínas são importantes? As proteínas são importantes porque elas atuam na formação de praticamente todos os tecidos do nosso corpo. As proteínas formam tecido ósseo, tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido muscular, tecido nervoso. As proteínas, pessoal, existem proteínas chamadas proteínas de defesa, os anticorpos. Existem proteínas que têm ação plástica, dentre outras funções. Por isso, dizemos que as proteínas são nutrientes orgânicos de vital importância para os seres vivos. Professor, e os carboidratos? Os carboidratos, no popular, é açúcar. Professor, os carboidratos é bom ou ruim? Pode ser bom e pode ser ruim, dependendo da quantidade que nós ingerimos. Mas os carboidratos são compostos orgânicos, são substâncias químicas orgânicas, são um exemplo de nutrientes que tem a função de fornecer energia para o nosso corpo.
Os carboidratos é a principal fonte de energia, são a principal fonte de energia para o nosso corpo. Existem vários tipos de carboidratos. Existem os chamados monossacarídeos, disacarídeos e os polissacarídeos. Os mais conhecidos são os disacarídeos. Por exemplo, a lactose é um disacarídeo, é o açúcar presente no leite. Nós temos também a frutose, a sacarose, que é o açúcar presente aí na cana-de-açúcar. Via de regra, os carboidratos são fontes de energia para o nosso corpo. Muito bem, professor. Fontes de carboidratos são várias. Leite. O que mais, professor? Os cereais, de uma forma geral, são fontes de carboidrato. Luciano, carboidrato é açúcar, açúcar é carboidrato. Todo açúcar é carboidrato, mas nem todo carboidrato é açúcar. As alunas que por acaso estiverem fazendo algum tipo de dieta, né, de emagrecimento, geralmente nutricionista diz assim, olha, tem que ser zero açúcar. Né? Carboidrato, para ser açúcar, ele tem que ter sabor doce e ser cristalino. Então, para o carboidrato ser açúcar, ele tem que ter sabor doce e ser cristalino. Carboidrato é fundamental porque fornece energia para o nosso corpo. Professor, e os lipídios? Fala no popular, professor, fala a nossa língua, o que são lipídios? São óleos e gorduras. São nutrientes orgânicos que estão no organismo e também tem a função de fornecer energia. Porém, o nutriente cuja função principal é o fornecimento de energia, são os carboidratos. Os lipídios, óleos e gorduras também fornecem. Mas os lipídios também atuam em outras áreas, exercem outras funções. Deixa eu falar alguns tipos de lipídios, só para vocês terem uma ideia mais precisa. Nós conhecemos aí o colesterol. Eita, professor, e o colesterol é bom ou ruim? O colesterol pode ser bom e pode ser ruim. Existem dois tipos, LDL e HDL. Professor, qual é o bom, qual é o ruim? O LDL é o colesterol ruim. Como você memoriza? LDL. Logo, Deus leva, você vai morrer. Está repreendido, né, professor? Se por acaso você ingerir em maior quantidade colesterol do tipo LDL, você poderá ter entupimento das suas veias arteriais e ter aí futuramente um problema de arteriosclerose. A arteriosclerose é quando se forma aí placas de ateroma que diminui o calibre das suas artérias e você pode chegar a ter um infarto. Professor, colesterol é bom em qual sentido? O colesterol ele atua na formação, sabe de quê? Da membrana plasmática. O colesterol atua na formação dos nossos hormônios sexuais, progesterona, testosterona, porém em quantidades adequadas. Em excesso, não pode. Muito bem, professor. Então, os lipídios são importantes porque eles fornecem energia, eles são reserva energética, eles atuam na formação também dos nossos hormônios, porém em alta quantidade eles são prejudiciais. Exatamente. Em alta quantidade prejudica a nossa saúde. Se você for um médico, o médico falar assim, olha, tem que tirar lipídios. Calma, nós não podemos retirar completamente os lipídios, porque senão nós vamos ter deficiência nutricional desse nutriente. Precisamos ingerir em pequenas quantidades. Ok, professor. E as vitaminas? As vitaminas são substâncias químicas, orgânicas. Elas podem ser dissolvidas em água e hidrossolúveis e podem ser dissolvidas em óleos e gorduras, são chamadas de lipossolúveis. Existe a vitamina A, que é para visão. A vitamina D, que evita o raquitismo, problema no crescimento. Vitamina E é a vitamina da reprodução. A vitamina K é anti-hemorrágica. A vitamina do complexo B evita anemia, evita fraqueza, problemas de varize, dentre outros. Professor, onde eu forneço para o meu corpo vitaminas? De uma forma geral, nas frutas, nas hortaliças, no leite, no ovo, na carne. Então, precisamos ter uma alimentação balanceada, que forneça quantidades adequadas de cada nutriente. Muito bem, professor. Alguns conceitos básicos. Primeiro conceito, digestão. Professor, o que é digestão?
é a quebra de grandes moléculas em moléculas menores, para que os nutrientes sejam assimilados pelo nosso corpo. Ok, professor. Próximo conceito, absorção. Após os nutrientes, moléculas grandes serem quebradas, nós vamos absorver esses nutrientes. A absorção é a assimilação. Quebrei as grandes moléculas, agora ele está assimilável pelo meu corpo. Isso chama-se absorção. Professor, e metabolismo? Metabolismo é o que nós iremos fazer com esses nutrientes. Esses nutrientes vamos metabolizar para realizar funções vitais em nosso corpo, como, por exemplo, formar tecidos. Sistema digestório, professor, introduz para nós? Vai ser a nossa próxima aula? Introduzo. O que vem a ser o sistema digestório? Eu já falo para vocês que consiste em um tubo longo com partes especializadas. Tem início na boca e termina no ânus. Muito bem, professor. Quais são as partes que compõem o sistema digestório? Nós podemos ver em nosso slide. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Na próxima aula, iremos estudar com maior detalhe e clareza o nosso sistema digestório. Para concluirmos, um breve desafio. E o desafio diz o seguinte, vamos ler junto? Uma alimentação adequada é aquela que inclui todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Entre os nutrientes que nos fornecem energia, podemos citar quais desses nutrientes fornecem energia? Revisa a nossa aula e você irá responder com certeza de forma correta essa questão. No mais, valeu pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção. Por hoje é só.